Você já foi vítima da fúria de um narcisista? Como sobreviver à fúria de um narcisista em colapso? No vídeo de hoje, nós vamos tratar desse tema que é muito pedido aqui no nosso canal e pelas pessoas que nos encontram. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, e esse é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. A fúria narcisista é uma emoção intensa e destrutiva que emerge quando o indivíduo com traços narcisistas ou com o transtorno de personalidade narcisista percebe uma ameaça à sua autoimagem idealizada. Esse estado emocional e especialmente evidente dentro da sua condição, ele se torna mais evidente durante o colapso narcisista, que é um momento, o colapso narcisista, como nós já vimos aqui em outros vídeos, é um momento de crise em que o narcisista experimenta uma queda abrupta da sua fachada de grandiosidade, da sua condição de superioridade, em que a sua máscara realmente cai, e ele se vê numa situação de vulnerabilidade. E daí eles enfrentam um sentimento não só de vulnerabilidade, mas também de vergonha, um sentimento de inadequação. E nesse vídeo de hoje eu quero explorar um pouco as raízes, as manifestações e as estratégias de manejo desse comportamento explosivo. Mas a primeira pergunta que nos vem à mente é: o que é essa fúria? A fúria nada mais é do que uma resposta defensiva intensa, caracterizada por explosão de raiva ou de agressividade e, em alguns casos, atitudes vingativas. A principal causa desse acontecimento é uma ferida narcísica. O que quer dizer isso? É uma percepção de crítica destrutiva ou fracasso que desafia a autoestima inflada que o narcisista tem como indivíduo. Para o normal, a crítica ela é descontrolável. Ou, por que não dizer, para a pessoa normal, receber uma crítica é um tanto quanto desconfortável. Entretanto, para um narcisista, tudo é multiplicado. Ou seja, para o narcisista, é a ameaça da base que ele tem da sua identidade, provocando reações desproporcionais que quem vê de fora pensa que é um exagero, mas não é. É a forma como ele encara toda e qualquer ameaça. Então, o colapso é um abalo profundo nas estruturas de um narcisista. E principalmente quando esse narcisista é um narcisista patológico. O colapso narcisista, ele ocorre quando a estrutura psicológica do narcisista, ela não consegue mais sustentar aquela necessidade constante de validação externa.
que eles têm. E por ser essa situação, ela pode ser desencadeada também por um evento ou por vários eventos, como a perda de status, porque o narcisista ele tem um ego muito inflado e ele não suporta receber coisas negativas, ele não se dão bem com a negatividade dentro da sua estrutura, ou seja, eles não conseguem absorver algo que esteja fora do seu controle. Por exemplo, uma demissão é um grande motivo para ter um colapso narcisista. A falência dos seus negócios também é um bom motivo. E o rebaixamento do seu cargo na empresa também leva o narcisista a ter essa reação, porque é uma reação que na mente dele é natural. Ele precisa agir assim para se proteger. O fracasso público, ou seja, a exposição que ele sofre ao erro, a algum ato que ele tenha cometido, ou mesmo as falhas, tanto as falhas sociais no relacionamento com os seus entes queridos, ou as suas falhas dentro do contexto profissional. Eles não conseguem absorver toda a negatividade que provém dessas reações ou desses atos como reação na vida dele. O narcisista patológico, ele tem algumas dificuldades de lidar também com a questão da rejeição interpessoal. Qualquer pessoa que tem um relacionamento que tenha tido fim, ele vai reagir, vai repensar, vai reavaliar a questão e vai seguir em frente. Mas o narcisista ele tem uma grande dificuldade de seguir em frente diante de uma rejeição interpessoal, de uma rejeição do seu relacionamento. Quando ele é rejeitado por uma namorada ou a namorada é rejeitada pelo namorado, se eles forem narcisistas, eles não conseguem. Daí vem os vários tipos de perseguidores, daquelas mulheres insistentes que ficam atrás dos ex-namorados, né, para tentar atrapalhar a vida dele. E existem vários tipos de reações nesse sentido. E isso nada mais é do que uma forma, né, de evitar passar por um momento desagradável, que é a perda do seu suprimento narcisista. Já vimos até casos que aparecem até na internet de mulheres que derrubam o portão, né, e entram na casa que era do ex-marido ou do ex-namorado e quer conversar com ele, quer falar com ele, e aquela insistência toda. Isso nada mais é do que uma reação narcisista. Ela não aceita, embora ela tenha errado, ela insiste que pode dar certo. Por quê? Porque ela não gosta de perder. Ninguém gosta de perder, não é verdade? Mas para o narcisista, isso é muito mais grave. Então, durante o colapso narcisista, a imagem de grandiosidade, aquela imagem de poder, aquela imagem que ele procura passar, ou que ela procura passar de autossuficiência, ela é destruída. E aí eles não têm subsídios para, vamos dizer assim, ressignificar a sua vida.
E por não saberem ressignificar, por não saberem reavaliar o contexto, né, daquele movimento, eles se perdem nas suas ideias. E daí expõe a ferida, naquela ferida emocional profunda, composta de sentimentos de inferioridade, de humilhação, de insegurança, de desamparo, toda aquela ideia que ele tem guardado lá dentro, aqueles sofrimentos antigos que eles têm tentado ocultar da sua vida atual, aquilo tudo vem à tona. E o pior que vem tudo de uma vez só. Aí o sofrimento é grande e eles não estão preparados. E é nesse contexto que a fúria emerge. A fúria narcisista surge. E ela surge frequentemente como uma tentativa de recuperar o seu controle, de recuperar o domínio que ele tinha antes. E aí aquela raiva vem como uma forma de explosão. Explosão da raiva. São gritos, são acusações, são insultos, são comportamentos hostis pela pessoa que foi causadora dessa revelação, dessa exposição. Então, aquele sentimento de raiva vem seguido com um pensamento de vingança, porque ele não aceita ter passado por aquilo e aquela pessoa está continuando viva para rir da cara dele e ele não suporta isso e ele quer destruir essa pessoa. E aí ele vai usar todos os subterfúgios que forem necessários para manter, né, o seu status quo que ele pensa e quer viver dentro daquela situação. Então, essa vingança é uma forma de punir quem o expôs à sua realidade escondida, quem feriu, quem destruiu a sua máscara, quem feriu a sua autoimagem, quem violou a sua autoimagem. E então, esse complexo destrutivo, muitas vezes autodestrutivo, que o narcisista sente, é muitas vezes mais raiva de si, pelas suas vulnerabilidades, pelas suas fragilidades, né? Automutilando-se, e quando não consegue alcançar aquele objetivo que é atingir aquela pessoa, então ele se volta para si e se automutila. E essa automutilação, muitas vezes, de início, é com reações adversas ao que é aceitável na sociedade, ou seja, eles se lançam nas drogas, nas bebidas alcoólicas, na prostituição, na devassidão, de uma forma a querer se autopunir dentro dessa condição. E, nesse sentido, essa condição que ele assume de raiva sobre si, leva, no final das contas, a um isolamento. A um isolamento. E antes do isolamento se concretizar, eles ainda fazem uma última tentativa. Você pode observar, quem convive com o narcisista sabe disso. Nós já convivemos muitos anos com narcisistas e sabemos como eles trabalham. Então, a última tentativa é a negação emocional. Ele começa a dizer, olha, nada disso
aconteceu realmente. Eu não acredito que isso tenha acontecido, isso não aconteceu, isso é coisa da minha cabeça, e começa a dizer, olha, eu sou forte o suficiente, eu sou uma pessoa maravilhosa, eu não mereço passar por isso, então isso aí não aconteceu. E finca o pé de tal forma que eles mesmos, ou por defesa, ou por uma tentativa de vitimização, procura viver essa ideia no seu sentido mais pleno, de negação. Aí quando vê que não surtiu efeito, aí vem o isolamento. E o isolamento, muitas vezes, é a última etapa do narcisista em seu colapso. Se ele conseguir vencer essa primeira barreira do isolamento, que são os primeiros momentos em que ele começa a busca incessante pelo suprimento narcisista de fora, ou através da promiscuidade, ou através das relações sexuais ilícitas, de forma que ele obtenha, de alguma forma, suprimentos. Se ele resistir, ele vai para o hoovering, que nós já estudamos aqui, inclusive tem vídeos falando sobre, está linkado aqui na descrição, que é a tentativa de trazer de volta a vítima para o seu controle. E ele vai tentar fazer isso para ver se o ciclo narcisista de abuso volta a funcionar. Então, essa é uma das condições que a gente mais nota no decorrer do tempo, lidando com pessoas que são vítimas do narcisista. Mas qual o impacto disso no relacionamento? Olha, primeiro a gente tem que analisar alguns pontos importantes. Esse relacionamento, esse impacto da fúria no relacionamento, principalmente na família, é muito difícil, mas é muito comum. Na família, ele começa a agir na condição da desvalorização. Ou seja, nada presta naquela família. E ele acha defeito em tudo, em tudo. E vai procurar culpado aonde quer que esteja. Se não tiver gente, ele vai atingir os animais como culpa daquilo que ele está passando, porque ele vai culpar alguém. Nem que seja o sofá que já foi sentado muitas vezes. Ele vai procurar, ou ela vai procurar, atingir. E esse caso, muitas vezes, são mais as mulheres que sofrem nesse sentido, porque elas são mais perspicazes e elas notam detalhes e erros pequenos que os homens passam por cima. Então ela vai dizer, essa casa é fedorenta, é mal cheirosa, aqui só tem porco, e começa a atingir de alguma forma as pessoas. Isso é uma casa nojenta, vocês são nojentos, vocês são porcos, vocês... Tentando de alguma forma suprir uma necessidade grande que ela tem, né, de tentar se impor de alguma forma. E aí vem aquela situação de culpar os membros da família por tudo de ruim que acontece no relacionamento, na família, na vida dela, e ela culpa os outros. Ela não é culpada de nada, ela é uma vítima. Mas as outras pessoas saem de baixo, porque ela vai meter o pau para cima e não vai poupar ninguém. E não pense que ela respeita alguém quando está em crise. Se quando não está, já não respeita, em crise, pior ainda.
Então não espere uma ação equilibrada de uma pessoa transtornada. Então, no trabalho, ela vai ser mais exigente, vai chamar os seus colegas de trabalho de preguiçosos, de que são pessoas que não fazem nada direito, e passa a ser aquela pessoa grossa nos relacionamentos profissionais. E por fim, contra si mesma. Contra si mesma, porque ela vai, na condição de isolamento, não quer falar com ninguém, não dá satisfação para ninguém. Então ela vai sentir aquela questão da inadequação, melhor dizendo. Essa palavra é um pouco difícil, mas a gente consegue. Que é o quê? Se sentir diferente, se sentir desigual. Ela não se aceita naquela condição. Então, como fazer isso, pastor? Como resolver essa questão? Olha, eu quero dar alguns conselhos aqui que são importantes. Primeiro, você precisa estabelecer certos limites. Você que está passando por isso, convivendo com um narcisista em crise e em fúria, você tem que determinar alguns limites. Você tem também que evitar o confronto direto. Não confronte, porque essa pessoa ela está ali para matar ou morrer. Ela não está preocupada se você vai agredi-la ou não. Ela quer agredir, na sua fúria ela vai jogar o que tiver perto dela, ela vai agir de forma assim, de uma forma bruta, e não pense que ela vai poupar quem quer que seja. Não importa se é adulto, jovem ou criança. Tirem de perto e deixe que ela se ache naquele momento. Não confronte. E para que você possa se livrar, dessa condição, ter uma vida mais equilibrada, busque orientação profissional. Procure um profissional da área de saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra. Inscreva seu ente querido, sua pessoa querida, nesses programas de cuidado, de autocuidado. E para você, principalmente, que está com essa experiência, você precisa se cuidar. Então procure um psicanalista para conversar, para pôr para fora. Não tenha medo. É muito bom porque esses profissionais estão ali para te ajudar. Nós faremos e fazemos o possível para ajudar as pessoas. É para isso que nós vivemos. Essa é a nossa missão no mundo. Então, não é porque, mas eu não tenho condições. Tem. Se não tiver, procure, que nós ajudamos de todo jeito. Porque o que nos interessa muito mais são as vidas das pessoas. Então, pense bem, procure um profissional. Olha, a fúria é uma expressão extrema do indivíduo que luta para manter aquela sua imagem que lutou tanto para conseguir formar, que criou um espelhamento, que criou uma projeção, teve um trabalho estupendo para poder formalizar a sua nova ideia de gente, a sua personalidade, porque eles não têm, na verdade, então eles criaram essa máscara, essa capa, essa armadura de grandiosidade para poder conviver no mundo, existir. E no colapso narcisista, tudo isso é destruído. Então a fúria vem como resposta, como uma condição de tentar reaver de qualquer jeito a autoridade, a supremacia que tinha antes. Então, a psicoterapia, ela existe e é essencial para romper padrões destrutivos
e construir, logicamente, uma base emocional mais sólida, mais resiliente. Mas para isso é preciso que você procure ajuda. Muitas vezes nós temos dito aqui, olha, não adianta você procurar ajuda para o narcisista, porque eles não se acham doentes e não são doentes, eles são transtornados. Porque o narcisismo não é doença. Mas eles não dão o braço a torcer. Eles não desistem daquilo que eles são e daquilo que eles fazem. Então, na verdade, a raiva, a fúria narcisista, ela pode parecer, no primeiro momento, um ataque ao mundo. Mas preste bem atenção, na realidade, em essência, a fúria do narcisista é um grito de socorro interno que ele está fazendo. Então compreenda isso, entenda, aprenda e conviva de uma forma coerente. Se esse vídeo te ajudou em alguma forma ou de alguma forma, se inscreva em nosso canal, compartilhe, comente e dê o seu like. Você dando o seu like, dê o seu like agora. Dando o seu like, sabe o que é que acontece? O YouTube vai ver que esse assunto é relevante e vai espalhar para muito mais gente. E nós poderemos ajudar muito mais gente, ok? Então nós ficamos por aqui. Espero te encontrar no nosso próximo vídeo. Fique com Deus e